É o tema geral deste mês da família, é o fruto do Espírito na família. O doce sabor da família é o tema geral que temos. Gálatas 5:22 é o texto que estará sendo falado, e hoje já foi dito, recitado no início do culto. Temos, então, e hoje, começando quarta-feira, falamos sobre aquilo que é contrário e que atrapalha a produção do fruto, que são as obras da carne. O pastor Wagner já esteve abordando esse assunto, mas queremos falar agora sobre a característica do fruto, o fruto do Espírito mais doce de todos, que é o amor. 1 Coríntios 13, o texto que é muito conhecido, e eu quero ler esse texto, o texto da palavra do Senhor, que deixa muito claro aquilo que é o mais importante, o caminho sobremodo excelente. O capítulo 12 de Coríntios, o apóstolo Paulo está conversando com a igreja sobre um assunto que trouxe, infelizmente, divisões àquela igreja, dificuldades à igreja lá de Corinto, que foi a questão dos dons espirituais, porque havia uma disputa, quem tem o melhor dom, qual é o dom maior, e as pessoas estavam buscando os dons para aparecer, uma questão de autoafirmação através de algo que não tem nada a ver. E por isto, quando ele termina o capítulo 12, depois do 14 ele vai voltar a falar sobre 2 desses dons, mas no fim, o último versículo do capítulo 12, alguns acham que deveria fazer parte do 13, diz assim, a primeira metade, o 31, diz, entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e aí ele continua, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Porque, na verdade, o amor não é um dom espiritual. Se fosse assim, como alguém uma vez me procurou e disse, pastor, eu não amo porque eu não recebi esse dom do Espírito Santo. Como se fosse uma opção amar ou não. E aqui é colocado como o caminho. Jesus Cristo é o caminho, e o caminho que é Jesus é o amor. Porque Deus é o amor, Jesus Cristo é Deus, Deus é amor, Jesus Cristo é o amor. Dons espirituais, o Espírito Santo é Deus, Deus é amor, o Espírito Santo é amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine, ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso e não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. Obrigado, Pai querido, por tua palavra viva e eficaz, que ela se torne clara a cada um, em especial, pensando em cada um aqui como membro de uma família. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando se fala no texto sobre o fruto do Espírito, originalmente a palavra está no singular, por isso toda a tradução você não vai encontrar os frutos do Espírito, mas você vai encontrar o fruto do Espírito. Na verdade, é que há um fruto, como um cacho de uva, que é apresentado. As uvinhas, uns chamam de bagos do cacho, que são as uvas. Algumas uvas você as encontra mesmo num cacho,
por melhor que você escolha, de vez em quando você vai encontrar um baguinho, uma uvinha murcha. E no mesmo cacho, às vezes, você encontra uma bem doce e outra mais azeda, porque nem sempre amadurecem de forma igual. E nesse sentido também é que nós deveríamos pensar quanto a esse aspecto do fruto. Deveríamos estar com os 9 aspectos, porque o texto fala de 9 aspectos do fruto, 9 bagos do cacho de uva, mas nem sempre eles estarão. Por isso, durante este mês, pensaremos em cada frutinha, em cada uvinha, em cada bago deste cacho. Começando hoje neste que alguns, inclusive, dizem que seria o nome do cacho inteiro, que é o amor. A Bíblia diz, quando fala sobre essa questão do amor, ela vai falar: amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O próprio Deus é amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus nele. O primeiro texto é 1 João 4, 7 e 8. O segundo texto é 1 João 4, 16. Deus não somente nos ama, mas ele é o próprio amor. Quando vivemos perto em comunhão com Deus, mais temos do próprio Deus e do seu amor. O fruto do Espírito, amor, não é concedido separadamente de si mesmo. Quando um marido tem mais de Deus em si, ele vai ter mais amor por sua esposa. Quando uma esposa tem mais de Deus em si, ela vai amar mais ao seu marido. Quanto mais pais e filhos têm de Deus em si, mais eles vão se amar mutuamente. Quanto mais você tem amor dentro de si, você vai amar mais o seu cunhado, a sua cunhada, o seu sobrinho, a sobrinha, o neto e a neta. E assim os netos amarão seus avós, porque quanto mais próximos estamos de Deus, mais temos de Deus em nós, mais temos do amor em nós. Refletir Deus é refletir o amor que é Deus. Viver o amor na família só é possível quando nós obedecemos a Deus. E nesse sentido, quando nós entendemos, e aqui queremos pensar um pouquinho mais, na verdade, há 4 palavras da língua grega que expressam e são traduzidas por amor no português. Eros, ligado ao amor da atração entre homem e mulher. Filia, o amor de amigo. Storge ou estorgel, alguns pronunciam estorgel, que é o amor fraterno. Alguns dizem que se refere a amor na família, mas é referido-se a amor de irmãos. E ágape. Esse texto que lemos de 1 Coríntios 13, ele fala do amor ágape. O amor de Deus. Deus é ágape. Quando fala que Deus é amor, fala que Deus é ágape. Por isso que para viver o amor em todas essas dimensões, é preciso viver em comunhão com Deus. Temos que ter comunhão com Ele, temos que estar andando com Ele, como diz 1 João 4, 7 e 8, como já vimos, e também nós temos que estar aplicando todos os aspectos desse amor, tanto a amizade. Isso, mesmo no relacionamento conjugal, é preciso. Você tem que ser amigo do seu cônjuge, se você o ama de verdade. Você tem que ser irmão do seu cônjuge, se você o ama de verdade. Você tem que ter um relacionamento fraterno, se você o ama de verdade. Assim, em relação aos seus filhos, assim, em relação aos seus pais. Há uma tendência dos filhos para com os pais de querer apenas serem amados e receber amor. Uma jovem, aliás, ela era adolescente ainda, foi minha colega de 2º grau de ensino médio, e eu lembro que ela dizendo aquilo que ela exigiu dos pais para o presente de aniversário, e alguém falou, mas isso não é exagero? Ela falou, não. Meu pai falou isso e eu disse que não, porque eu não pedi para vir ao mundo.
Ele me pôs no mundo, então ele tem o dever de providenciar tudo o que eu preciso. Infelizmente, parece que ele providenciou. Não é amor, é egoísmo, é egocentrismo. E muitos acham isso. Eu preciso ser amado. Se, na verdade, dentro da família nós procurássemos entender que todos temos que nos amar, naturalmente esse amor transbordaria. E principalmente quando, como famílias cristãs, estamos nos aproximando do amor de Deus. Vamos ler juntos mais uma vez? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso que vamos viver o amor na família, e só é possível viver esse amor na família quando obedecemos a Deus. Quem não obedece a Deus não vai conseguir viver. E aqui está claramente o mandamento que Jesus deixou. Vamos ler? Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. João 13, 34 a 35. Uma família cristã é uma família formada de discípulos e discípulas de Jesus. E o discípulo e a discípula de Jesus é caracterizado pelo amor. Porque Jesus é Deus, Deus é amor, Jesus é amor. E amar não é uma opção. Amar é obediência. Amar é a ação natural daquele que está com Deus, daquele que se dispõe a ser servo e serva de Deus. E eu tenho que amar mesmo quando não me sinto amado. Eu ouvi de um filho reclamando em relação à sua mãe, um filho já casado, que não estava se sentindo tão amado pela mãe, achando que a mãe amava mais o outro irmão. Eu sei que isso não é comum em nenhuma família, né? Nunca ouvi outras reclamações assim, de um filho achar que a mãe ama mais o outro filho ou a outra filha. E é natural, é interessante, né? Os pais se aproximam muito daqueles que têm mais carência. A minha avó era acusada muito por um tio, por proteger demais o outro, que o outro tinha mais necessidades. E naturalmente se volta para ele, e nem sempre é entendido pelos demais. Mas o amor é o mesmo. Agora, essa é a questão. E quando essa pessoa falou para mim, a minha mãe não me ama, e ela não demonstrou isso no momento difícil que eu passei, ela não fez uma visita para mim, ela não passou um zap para mim, naquele período tão difícil que ela sabia que eu estava vivendo. Aí eu falei, e você? Por conta disso, eu parei de conversar com ela. Não vou dar presente para ela no Dia das Mães, porque como é que eu vou amar alguém que não me ama? Amor, eu falei, não é opção, é mandamento, é obediência a Deus. Se você acha que seu pai não te ama tanto, você tem que amá-lo mais ainda. Se você acha que sua mãe está amando mais a sua irmã ou seu irmão do que a você, você tem que amar mais ainda. Jesus Cristo amou aqueles que não o amavam. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e Ele nos amou quando todos éramos ainda pecadores. O amor que se expressa principalmente no perdão foi oferecido, e a primeira frase de Jesus na cruz, nunca podemos esquecer, foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é a expressão de quem ama o inimigo. Se você acha que não é tão amado, ame mais ainda. Em obediência a Deus e por causa do amor de Deus, e dessa maneira você vai perceber que o seu amor, colocado em outra pessoa, será depois refletido naturalmente na sua vida. Nós temos que obedecer ao mandamento, nós temos que seguir o mandamento.
Quando Billy Graham diz uma vez, amar o próximo é o primeiro sinal de uma pessoa nascida de novo. E essa pessoa tem na sua vida o aspecto mais importante, o primeiro aspecto do fruto do Espírito, que é o amor. O próximo, mais próximo de mim, é alguém da minha família. O próximo mais próximo é minha esposa, o próximo mais próximo pode ser sua mãe, o próximo mais próximo pode ser a sua filha. Portanto, esse amor de Deus tem que começar a ser vivido em família. E tem que se caracterizar pelo perdão. Se você se sente muito magoado com um filho, com uma filha, peça a Deus e faça hoje ainda a oração: Senhor, eu quero perdoar. E eu quero que o Senhor me encha do seu amor, e eu sei que o seu amor, ele se expressa no perdão, porque assim o amor de Deus se expressou para comigo e para com você também. Então peça a Deus isso: eu quero perdoar minha mãe, eu quero perdoar minha avó, eu quero perdoar minha sogra, eu quero perdoar meu genro, eu quero perdoar minha cunhada, eu quero perdoar a minha nora, porque se você está pedindo perdão, só é possível porque você está se abrindo para o amor. O amor de Deus que tem que inundar o seu coração. E isso é reflexo de alguém que está cheio do Espírito Santo, que busca a plenitude do Espírito Santo. O amor de Deus em nós é que nos capacita a viver verdadeiramente em família. Vamos ler Efésios 5:2? Vivei no amor, como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor, perfume suave. E neste aspecto eu tenho também que me entregar. Quando a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5 fala sobre o relacionamento conjugal a partir do versículo 22, e começa com uma frase que a maioria das mulheres, eu já vi algumas dizendo que querem conversar com Paulo. Alguém uma vez falou para mim, uma mulher falou: eu quero chegar no céu, a primeira pessoa que vou procurar é o Paulo. Aí eu falei: porque você admira o apóstolo? Não, porque eu quero dar uma bronca nele. Eu quero entender porque ele tinha tanta raiva das mulheres. Ele chega de cara e fala: vós mulheres sede submissas aos vossos maridos. Mas você esquece de ler o versículo 25, que diz que maridos amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que ele pede do marido, ele pede um amor sacrificial. Mas, na verdade, ele está pedindo a mesma coisa para ambos, porque ele pede para todos nós, em todos os aspectos dos nossos relacionamentos familiares, que o nosso amor seja um amor sacrificial. O amor sacrificial pelo seu filho, o amor sacrificial pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua irmã. E, ao mesmo tempo, um amor de submissão, porque o versículo 21, em Efésios 5 mesmo, ele termina dizendo: sujeitai-vos uns aos outros, submetei-vos uns aos outros no amor de Cristo. Então, esse aspecto de submissão no sentido de me dispor a ajudar o outro, a apoiar o outro, a ser humilde com o outro, a me humilhar, deixar o outro explodir para depois conversar. Às vezes ele não está numa boa. Não querer sempre ter razão, ouvir o outro inteiro antes de responder. Sim, nós temos que saber que só a capacitação de Deus é que nos vai dar condições de perdoar. E esse amor de Deus é que nos capacita a isso. O amor de Deus nos capacita e nos dá condições, aquilo que falamos, de nos sacrificar. E o amor de Deus é que nos capacita e nos dá condições de permanecer. De permanecer no casamento, de permanecer no compromisso familiar. Muita gente casa, vai embora e esquece os pais. Casa, vai embora e esquece o resto da família. Muita gente muda de casa e também acha que agora já não tem mais aquelas obrigações, não tem mais aqueles deveres para com os de casa. Agora eu cuido da minha vida e eles cuidem da deles. Eu já estou ajudando muito porque eu estou sendo uma boca a menos na minha casa. É uma ajuda enorme que eu dou, porque a minha boca era muito grande, né? Alguém pensa assim. Então agora é uma boca a menos. Isso já é minha ajuda. Mas você esquece
que mais do que talvez dar um presente de Dia das Mães, você tem que dar uma palavra para sua mãe, você tem que dar uma palavra para o seu pai, você tem que dar uma palavra para a sua avó, você tem que dar uma palavra para aquela sua tia doente. Você tem que se comunicar. E, às vezes, isso vai levar a gente a sacrificar um pouco o nosso tempo. Eu, esses dias, conversando com um filho, falei para ele já, eu experimentei o que eu acho que eu fazia com a minha mãe. Na correria, minha mãe ligava para mim, eu falava, o que foi, mãe? Ela falava, faz tempo que você não fala comigo. Mãe, eu estou com muita coisa. Aí eu liguei para um filho, e ele falou exatamente isso. Eu falei, olha só, receba. Essa questão. É normal. Quem fica vermelho aqui não é nada. Mas acontece assim. E vai acontecendo. Será que você está fazendo assim? Quando o pai liga, quando a mãe liga. Nós temos que expressar amor nas mínimas coisas. Um dos problemas que a gente tem é que a gente acha que só ama quando faz grandes coisas. Eu não vou poder dar aquele presente para minha mãe, então eu não vou dar nada. Eu vou chegar e dar um abraço e um beijo nela. E falar que o meu coração, que o meu amor por ela é o grande carinho. Dá pelo menos um sabonete. Esses dias eu valorizei sabonete. Em casa acabou o sabonete, aí eu fui lá na gaveta, eu tinha ganho um sabonete. Eu falei, que bom, né? Um sabonete. O amor tem que se concretizar em ações, em coisas assim. Agora, nós temos que fazer isso. Agora, muitas pessoas estão precisando de uma palavra sua. Uma lição de casa que eu quero deixar para todos é como você pode expressar amor por alguém da sua família nesta semana, começando hoje. Pense em alguém que talvez precisa, que há muito tempo você não faz contato com a sua família. Manda um zap, manda uma mensagem. Nós estamos mandando esses, como é que fala? Postzinhos, é post, né? Pequenininho, todo dia. Estão recebendo? O pessoal está recebendo em casa? Quem está recebendo aquele postzinho da família? Quem não recebe, me procura depois, porque ou você não está na minha lista de contatos, ou você não me adicionou na sua lista. Está recebendo? Está recebendo. Então, manda um desses posts para alguém, sempre tem uma mensagem, um texto bíblico, né? Seleciona um aí que você acha melhor, manda. Ou manda um versículo. Ou diz um alô, eu amo você, pensei em você, orei por você. Dá até para a gente gravar mensagem, uma oração. Esses dias alguém falou assim, pastor, que legal, o senhor orou por mim. Eu gravei uma oração, 6 horas da manhã, a pessoa ouviu meia-noite. Mas ela ouviu na hora que precisava ouvir. Então, às vezes, é tão importante um ato, um gesto, mas o amor tem que se concretizar. Agora, também, uma outra lição de casa, você está com mágoa de alguém da sua família? Peça a Deus para que Ele lhe dê o perdão dele, que Ele o encha de amor, para que você produza o fruto do Espírito, que é o amor, caracterizado pelo perdão. E uma coisa importantíssima, mas não dá para esquecer. Claro, teria que ter amnésia. Mas dá para não sentir de novo. Se você está sentindo muito, fala, olha, diz no seu coração, talvez nem é bom você procurar a pessoa, mas diz no seu coração, eu perdoo e não vou pensar mais nesse assunto e não vou falar. Porque cada vez que você fala daquilo e da mágoa que a pessoa lhe causou, você sente de novo. E o que é ressentir? É ressentir. Sentir de novo é ressentir. Aquele sentimento que volta é ressentimento. Eu não tenho ressentimento, mas eu falo do assunto. E cada vez que você fala, você sente de novo a mágoa, a tristeza. Então, não fale. Veio aquilo, Deus, eu creio no teu perdão que me enche da capacidade de perdoar. Alguns irmãos, eu já falei isso aqui, né? Alguns irmãos falam, eu libero o perdão.
eu tenho dificuldade em usar essa expressão. Eu tenho, não critico quem usa, não. Mas eu tenho, porque eu acho que eu não tenho perdão em mim. Eu reflito o perdão de Deus. Eu quero refletir o perdão de Deus, porque eu não tenho essa capacidade, né? E eu falo, Senhor, que o teu perdão me encha, que o teu amor me encha, para que eu esqueça, que eu ame essa pessoa, que eu a procure de novo, que eu converse com ela, que eu dê mais uma chance, que eu me relacione novamente. Eu perdoo, mas nunca mais quero falar com ela. Perdoo, mas não esqueço, né? Nunca mais quero falar. Então, peça isso a Deus. Lição 1 é o quê? Procure alguém, que faz tempo que você não procura. Lição 2 é o quê? Se você está sentido com alguém, e isso é um ressentimento, peça a Deus que o encha do amor dele para que você reflita o perdão dele. E põe uma pedra em cima. E se relacione de novo com a pessoa. E a lição 3, nesse sentido, pergunta para alguém da sua casa, os maridos devem procurar as esposas, mas os filhos, os pais, o irmão procura a irmã. Como é que eu posso te amar melhor? Porque a gente pode amar mais e melhor. Porque o nosso amor é imperfeito e ele tem que crescer. Ele pode diminuir. Então pergunta, como é que eu posso te amar melhor? E peça ao Senhor, me encha do teu espírito para que eu produza um fruto melhor, um baguinho melhor, uma uva mais doce. Nesse cacho do fruto do espírito, que a uvinha do amor seja mais doce. Amém? 3 lições de casa, quais são? Procure alguém que faz tempo que você não procura da sua família. Lição 2, se você tem mágoa de alguém da família, peça a Deus para que Ele capacite com o perdão e tente se relacionar. E a lição 3, pergunte para alguém da sua família, isso pode começar com marido e mulher, mas filhos e filhas também, como eu posso te amar melhor? Amém? Pai querido, completa essa palavra em cada coração. Encha-nos do teu Espírito Santo para produzirmos o fruto do Espírito e esse primeiro aspecto que é o amor. Que realmente tenhamos forças para aplicarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.